Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui para falar sobre o desabamento do Palace 2 e sobre a relação disso com a engenharia de segurança. O grupo é composto por mim, Amanda, pelo Eduardo e pela Isabela. Vou começar contextualizando um pouco do acidente. Não tem como a gente falar sobre esse acidente sem falar sobre o Sérgio Naia, que foi um empresário, engenheiro e deputado federal. Ele foi deputado desde 1990 até 98, que foi quando ele foi cassado e deixou de ser deputado. E foi exatamente onde ele começou a ser mais conhecido, né? Ele foi bastante conhecido, na verdade, por conta dele ter sido apontado como um dos possíveis responsáveis pelo desabamento do Palace 2. Ele era um dos sócios da Sersan, que é a construtora do Palace 2, né? Foi a construtora. E um fato sobre a história dele como deputado é que ele vinha sofrendo processos de acusação com relação a compras de votos no interior de Minas Gerais, que era o estado pelo qual ele era deputado federal. Então ele se tornou muito conhecido mais por conta do desabamento mesmo. E falando agora sobre a Sersan, que também é um personagem, digamos assim, importante do processo aqui, que como eu já falei, foi a construtora, né, do prédio. Ela era uma construtora de alto padrão. É bem difícil hoje em dia encontrar informações sobre ela na internet. Não tem site, não tem nada. As primeiras páginas do Google assim são totalmente tomadas por informações sobre o acidente, páginas de consulta também. Só tem processos envolvendo o acidente. Como a gente vai falar mais pra frente, né? Muita coisa está tramitando até hoje, né? Da parte mais burocrática, digamos assim, com relação a esse acidente. Então é bem difícil encontrar informações sobre a empresa. Mas as que a gente encontrou foi que ela era uma construtora de edifícios de alto padrão, edifícios principalmente residenciais, né? Complexos de condomínio e tal, e também hotéis. E ela tinha atuação no Brasil inteiro. E outra informação que eu encontrei foi que era muito frequente as obras dela sofrerem embargos, principalmente por conta de problemas na documentação. Eu vou até falar um pouquinho mais pra frente, né? Tem ali no slide, mas já falando agora também, o próprio Palace 2, que é o prédio que a gente está tratando aqui, né, que desabou, ele tinha bastante problema de documentação. Então isso já é um alerta aí com relação à engenharia de segurança, né? Porque a gente sabe que muitos desses documentos estão relacionados com a segurança. Agora falando sobre o prédio em si, né? Sobre a edificação em si que desabou. Bom, o Palace 2 ele fazia parte de um complexo de condomínios na Barra da Tijuca, que era o Complexo Palace, composto pelo Palace 1 e pelo Palace 2. O Palace 1, até hoje, ele encontra-se lá intacto. Ele sofreu um processo de reforço estrutural depois do desabamento, né? Foram feitas análises na condição dele, até muito por conta do desabamento ter sido muito próximo ali, né? Então isso também teve alguma relação. E outro fato, de certa forma, curioso, é que exatamente no lugar que ficava o Palace 1, o Palace 2, desculpa, que foi o prédio que caiu, foi construído outro prédio no mesmo lugar. Então, e tá lá até hoje também. Agora falando um pouquinho mais sobre as datas, né? Em 1990 foi o início da obra do Palace 2. E um fato sobre o início dessa obra é que as fundações foram executadas antes da finalização do projeto estrutural da edificação. Isso aconteceu porque estava rolando uma pressão muito grande em cima de vários aspectos, assim, né? Mas eles queriam que o prédio fosse construído logo, né? O mais rápido possível, basicamente isso, simplificando. Então acabou acontecendo isso. Eles fizeram as fundações somente com a concepção do projeto estrutural em mãos, o que é um super alerta vermelho, né, relacionado à segurança, né? Que segurança que você vai ter
com relação a uma fundação se você não sabe exatamente que cargas que vão estar previstas agindo sobre ela. Então foi bem complicado isso. Essa obra estava prevista para ser entregue em 1995. Eu encontrei apenas a informação de que essa entrega não aconteceu nesse ano, ela aconteceu atrasada. Eu não encontrei exatamente em qual ano foi finalizada. Mas como eu já falei, teve um problema de documentação ali nesse complexo de condomínios. E o Palace 2 não tinha habite. Ele nunca teve o habite emitido pela prefeitura. E isso foi motivo de alguns processos contra a Serção na época. Então, mais um problema de documentação, conforme eu já tinha falado, que a gente pode relacionar com a segurança também, né? Um dos aspectos assim, que a gente pode relacionar. Em 96, quando o prédio ainda não tinha sido entregue, ocorreu um acidente que foi um acidente fatal, né? Foi a queda de um funcionário no fosso do elevador enquanto estava acontecendo uma manutenção ali. Então, isso também é um alerta vermelho com relação à segurança, que muito provavelmente não estavam sendo seguidos os procedimentos corretos ali, senão o risco disso acontecer teria sido bem pequeno. Mas como a gente sabe que a Sersan já tinha essa problemática, a gente já pode fazer uma relação entre essas coisas e pensar que realmente tinha problemas de segurança ali na construção do prédio já. Até que no dia 22 de fevereiro de 1998 aconteceu o primeiro desabamento da torre ali do Palace 2. O primeiro porque teve outro, né? Só que esse primeiro que foi o responsável por fazer toda a evacuação e tal. Então, esse primeiro já deixou de imediato 8 mortos e muitas pessoas desabrigadas, porque tinha 150 apartamentos ali, só nesse prédio, então era bastante gente. E acabou que as pessoas dos prédios do entorno também precisaram sair, então várias pessoas acabaram ficando sem ter para onde ir. E ocorreu até uma problemática lá com relação ao hotel que a construtora pagou pro pessoal. Parece que eram bem ruins as condições. Então, o desabamento em si, né, a gente vai falar um pouco mais pra frente e fazer essas relações com a segurança. Oi, gente, aqui quem fala agora é a Isabela. Vou dar continuidade ao que a Amanda iniciou. Bom, falando um pouquinho do acidente em si, o edifício Palace 2 ele tinha 2 andares e 172 apartamentos. Ele era parte integrante do condomínio residencial Palace. O Palace 2 ele desabou parcialmente na madrugada do dia 22 de fevereiro de 1998, deixando 8 vítimas fatais e 130 famílias desabrigadas. O desabamento teve repercussão nacional, principalmente devido ao fato do Sérgio Augusto Naia, o engenheiro e dono da construtora responsável pela construção do edifício, ser na época deputado federal de Minas Gerais. No dia 24 de fevereiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que o edifício seria implodido em 5 dias, ou seja, dia 1º de março. Bom, no dia 24 aconteceu esse primeiro desabamento, onde que a fachada aqui ela desabou totalmente, né? Então, dia 1º de março estava programado, né, a implosão do edifício, mas no dia 27, um laudo técnico recomendava que os moradores eles pudessem voltar ao edifício para recuperar os seus pertences. Mas meia hora antes da entrada dos moradores, houve um segundo desmoronamento com toneladas de águas vindas do terraço. E é essa imagem aqui que aconteceu, né? Então, meia hora antes dos moradores entrarem no edifício, teve esse segundo desabamento. Essa coluna de água ela é alvo de especulação até os dias de hoje, pois na época assumiu-se que a caixa d'água teria sido drenada por razões de segurança,
antes da entrada dos técnicos para a instalação dos explosivos para a implosão do edifício. Ainda no campo das especulações, haviam informações que os próprios técnicos da implosão teriam pré-instalado uma grande quantidade de água na cobertura para que no momento da implosão a quantidade de material particulado na região fosse menor. Nenhuma dessas informações relacionadas a esse segundo desmoronamento foi confirmada até hoje. Enfim, por conta desse segundo desmoronamento, a implosão ela foi acelerada e ela ocorreu no dia 28 de fevereiro às 10h30 da manhã. Após a queda do edifício, iniciou-se uma briga judicial entre os engenheiros Sérgio Naia, que é o dono da Sersan, e o Sérgio Domingues, que é o diretor técnico, que era o diretor técnico da Sersan, que acompanhava a obra, que colocavam a culpa no José Roberto Chendes, que era o engenheiro calculista, e vice-versa. No entanto, os laudos da época apontaram erros no cálculo estrutural e também a utilização de materiais de qualidade duvidosa, e dessa maneira ambos poderiam ter contribuído com o desfecho trágico do edifício. Outra polêmica gerada na época foram as diferentes conclusões dos laudos técnicos. O laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, o ICCE, apontou erros na execução da obra, mas os considerou como desprezíveis. O laudo do ICCE concluiu que o Palace 2 desabou devido a um erro generalizado de projeto estrutural. Segundo o Instituto, 78% dos pilares teriam sido construídos abaixo do padrão técnico, e dois deles, o P4 e o P44A, que deveriam sustentar 480 toneladas, teriam sido construídos para suportar apenas 230 toneladas, tendo esses, portanto, coeficiente de segurança de 0,66, muito abaixo aos 1,4 definidos pela NBR 6118. O engenheiro responsável pelo projeto estrutural, o José Roberto Chendes, disse na época ter certeza que o prédio caiu devido à utilização de material de baixa qualidade. O calculista admitiu ter liberado a planta de locação e as cargas dos pilares sem cálculos precisos do peso que os pilares deveriam suportar. Por estimativa, o calculista definiu que os pilares externos que cederam, o P4 e o P44A, deveriam suportar 480 toneladas. Depois, ao fazer a planta de armação dos pilares, levou em conta o peso real que teriam de suportar, que seria de 260 toneladas. O engenheiro afirmou que isso aconteceu porque a construtora tinha muita pressa em iniciar a obra e que por isso liberou a planta de locação com o peso dos pilares majorados, para dimensionar a fundação do prédio. O calculista defendeu-se, dizendo que superdimensionou apenas no início, apenas para embasar a fundação e que isso não poderia ser comparado no peso real usado na planta de armação. O calculista do Palace 2 não tinha as cópias dos projetos estrutural e as plantas também não haviam sido registradas no CREA, o que dificultou bastante a confirmação desse cenário que ele descreveu. Já os laudos preparados pelo Departamento de Vistoria da Secretaria Municipal de Urbanismo da cidade do Rio de Janeiro e por uma empresa particular contratada pelas vítimas do Palace 2, concluíram que os erros de execução foram tão determinantes quanto os de cálculo para a queda do edifício. Nestes dois laudos, concluiu-se que o Palace 2 desabou devido a erros de cálculo somados a erros na execução da obra. Na época do acidente, o CREA do Rio de Janeiro divulgou uma nota à imprensa, também divergindo do laudo conclusivo do ICCE e relatando que, além dos erros de projeto, vários erros de execução concorreram com o desabamento, dentre eles a grave falta de atenção profissional na execução dos pilares que ruíram inicialmente.
Entre os erros de execução apontados nos laudos estavam a deficiência de cobrimento das armaduras, a ausência de estribos suplementares dos pilares, concreto fraco, com muitas bolhas de ar e possivelmente feito com areia do mar. No meio dos destroços, engenheiros encontraram conchas do mar misturados ao concreto, e em 4 pilares foram encontrados pedaços de madeira, sacos de cimento, plásticos e jornal misturados ao concreto. Aqui eu trouxe uma foto, supostamente é uma parte dos destroços logo após a implosão do edifício, que mostra uma concha, né, envolvida ali por concreto, o que seria possivelmente uma evidência que foi utilizado areia do mar ou água do mar para fazer o concreto da obra. O outro edifício do condomínio, o Palace 1, ele teve de ser recuperado estruturalmente logo após a ruína do Palace 2, por apresentar problemas graves em 2 pilares, o que reforçou os laudos que apontavam um erro de cálculo como o principal culpado pelo desabamento. O engenheiro calculista José Roberto Schendes, ele foi considerado culpado em 2005 e ele foi condenado a 2 anos e 8 meses de prestação de serviços comunitários e impedido de exercer sua profissão durante esse período. Atualmente, em março de 2022, o engenheiro consta como ativo no CONFEA. O CONFEA cassou o registro profissional do Sérgio Naia, na época, e o seu mandato de deputado federal também foi cassado por quebra de decoro parlamentar. O empresário e ex-deputado chegou a ser detido 2 vezes. Em 1999, ele ficou 26 dias preso no Rio de Janeiro e em 2004 voltou a ser preso em Porto Alegre quando tentava fugir para Montevidéu e ficou preso por 4 meses. Provavelmente ele estava tentando fugir para Montevidéu devido à pressão que ele estava sofrendo na época, porque foi realmente o auge do julgamento do acidente. Em 2001, Naia e Domingues foram absolvidos criminalmente pelas 8 mortes, e na sentença o juiz, com base em análises técnicas, também refutou a hipótese de que a Sersan teria usado água e areia do mar na obra do Palace 2. O juiz considerou que, ainda que a imprensa foi mentirosa na divulgação das informações sobre o desabamento, a sentença atacou a imprensa, dizendo que ela noticiou de forma desleal as conclusões da prova técnica. Ele também negou que foram encontrados materiais estranhos nas obras, como conchas, madeira, plástico e papel no concreto, em concentrações maiores que as que infelizmente são encontradas normalmente em obra. Já em 2002, o Sérgio Naia e o Sérgio Domingues, eles foram responsabilizados penalmente, tendo que pagar respectivamente 360 e 200 salários mínimos a 5 entidades públicas com destinação social. E a Sersan teve seus bens bloqueados para pagar as indenizações das famílias. Em 2005, o processo foi retomado e a decisão manteve a sentença dada em primeira instância no ano de 2001, que absolvia o Sérgio Naia e o Sérgio Domingues do crime, né? O Sérgio Naia, ele faleceu no ano de 2009. Hoje, em 2022, 24 anos após o desabamento do Palace 2, o pagamento das indenizações ainda não foi concluído. Agora, destoando um pouquinho desse cenário, dessa empresa bem conturbada que é a Sersan, eu trouxe aqui alguns exemplos de empresas exemplares, no caso, em relação à segurança do trabalho. Nesse item, eu vou expor algumas empresas que, diferente da Sersan, como eu falei, apresentam resultados positivos em relação à segurança do trabalho.
Eu encontrei dificuldades em localizar dados diretamente relacionados ao número e tipo de acidentes por empresa. Então, eu estabeleci outros critérios para conseguir classificar o sucesso em relação à segurança do trabalho da empresa. A primeira delas, que eu vou citar, é a DuPont, que está presente no mercado industrial nos mais diversos segmentos. Após um passado repleto de acidentes no ambiente de trabalho, com mais de 210 anos de história, atualmente é considerado uma das empresas mais conceituadas na área da segurança. Aproveitando sua experiência e métodos desenvolvidos, a empresa começou a compartilhar seu conhecimento de segurança com o mercado externo no final dos anos 60, com a criação da DSS, que seria a DuPont Sustainable Solutions. Um motivo de orgulho para a empresa foi que no dia 15 de maio de 2007, a liderança da DuPont do Brasil reuniu os colaboradores da unidade da companhia em Paulínia, no interior do estado de São Paulo, em um evento organizado especialmente para celebrar a marca de 35 anos sem acidentes. De acordo com a DuPont, na planta onde trabalhavam na época cerca de 250 pessoas, inaugurada em 1980, nunca houve registro de um acidente com afastamento até então. No dia 9 de dezembro de 2020, foram anunciados os vencedores da 10ª edição do Prêmio DuPont de Segurança e Saúde do Trabalhador, um dos maiores prêmios da América Latina no segmento de boas práticas no ambiente de trabalho, e uma homenagem às empresas e estudantes que aplicam ou sugerem as tecnologias da DuPont para melhorar a segurança de profissionais na indústria. Na oportunidade, foram divulgados os prêmios nas categorias proteção térmica, corte e abrasão, proteção química, projeto estudante e influenciador do ano, além das 2 premiações novas dessa edição, que eram Internacional América Latina e Melhor Solução para Coronavírus. Em relação a essa edição em específico, destaca-se a empresa Vale, que foi a ganhadora do primeiro lugar da categoria de corte e abrasão, a qual é a segunda maior empresa de mineração do planeta. Tal colocação foi fruto da garantia de maior proteção e conforto de trabalhadores na área de vulcanização no terminal marítimo Porto da Madeira, o maior porto do Brasil, no Maranhão. No projeto, a empresa passou a utilizar as luvas e mangotes e vestimentas com a tecnologia Kevlar Armor, que é desenvolvida pela DuPont, que foi desenvolvida pela DuPont, alcançando um altíssimo nível de proteção, conforto e destreza. Além disso, considerou-se que as empresas certificadas pela ISO 45001 ou 45001 de 2018, que é uma norma relacionada à segurança, à saúde e à segurança ocupacional, também apresentam excelentes resultados em relação à segurança do trabalho, como, por exemplo, tem-se a construtora Barbosa Melo, que é também a sigla CBM, que após passar por auditoria externa, foi certificada na nova ISO 45001. De acordo com a auditoria, a empresa teve nota de excelência para a documentação apresentada, o que reforça o compromisso com os mais altos padrões de saúde e segurança do trabalho. Somos a primeira empresa de construção pesada no Brasil a receber a certificação na ISO 45001, o que nos coloca em posição de vanguarda no mercado e evidencia a maturidade dos nossos processos, destacou o gerente da CBM. A CBM também na época manteve as certificações ISO 9001 e PBQPH, ambas de qualidade, além da ISO 14001, relacionada à gestão ambiental. Eu utilizei
essa classificação da ISO, né, porque é uma certificação bem severa e que poderia, então, por falta de dados, a gente poderia usar como uma classificação de uma empresa também com uma, como pode ser, com resultado bom, né, na área de segurança do trabalho. Como parte do trabalho, o grupo teve que assistir o documentário Corporação e, com base no que foi assistido no documentário, comentar a atuação, né, da empresa em termos de responsabilidade social. Enfim, contextualizando sobre o documentário em si, ele listou uma série de comportamentos ruins de grandes corporações. Dentre eles destacam-se descaso pela segurança alheia, incapacidade de culpa e falta de sinceridade em relação às informações. Esses comportamentos estão atrelados à falta de ética e principalmente à falta de responsabilidade social e ambiental. No documentário é apresentado diversas situações em que a população de um determinado local ou sociedade lida com as consequências geradas por decisões de empresas que buscavam lucro acima de tudo, sem pensar nos sérios prejuízos ambientais e à saúde humana. No caso do desabamento aqui do Palace 2, né, por exemplo, nota-se que antes do desabamento houve uma série de eventos que denotavam o descaso em relação à segurança. O prédio em si, né, que comportava inúmeros apartamentos, servia como moradia e muitas pessoas com o desabamento, né, os moradores perderam seus lares e seus pertences. Além disso, vidas foram perdidas e é de responsabilidade da empresa assegurar a segurança, qualidade e durabilidade do empreendimento, né? Também como durante a execução da obra seguir todas as diretrizes de segurança do trabalho. Uma outra parte do trabalho também era assistir o documentário Inside Job e, com base nesse documentário, comentar, né, sobre a crise de 2008 e seus possíveis impactos na organização, foco no trabalho, sobre a ótica de engenharia de segurança do trabalho. Enfim, também contextualizando o documentário, ele aborda a crise de 2008 e que essencialmente ocorreu por conta que os bancos aglomeraram as hipotecas dos credores e vendiam os CDOs aos investidores, cujas agências, né, avaliavam como um investimento de qualidade e isso não correspondia de fato à realidade, visto que a maioria dos créditos eram concedidos a pessoas sem comprovação de que conseguiriam quitar os débitos. Basicamente, eram investimentos de alto risco. E isso e outros fatores instauraram uma crise financeira de proporção internacional, que inclusive resultou em um grande volume de desempregos. Agora, falando sobre a ótica em engenharia de segurança, né, pode-se perceber que a incoerência da classificação dos riscos ou até mesmo a negligência de certas situações no ambiente de trabalho podem gerar grandes danos. Bom, de acordo com o que a gente expôs até agora, a gente pode concluir que o desabamento do Palace 2 ele foi decorrente de erros humanos e que poderia ter sido sim evitado, como a grande maioria dos acidentes são. Tal fechamento, né, tal conclusão gerou um sentimento de esperança e ao mesmo tempo revolta em nós. A esperança ela surgiu pelo fato da gente ter a possibilidade de estudar esse acidente, essa tragédia e aprender com os erros cometidos para não criar novos acidentes, né? Mesmo que no caso do Palace 2 foram erros bem grotescos que não justifica, né, o acidente em si, porque podem se classificar até como atos de má fé. E a revolta ela vem por conta de que o acidente ele foi gerado pura e simplesmente por decisão de pessoas, de responsabilidade dos profissionais que estavam envolvidos nos projetos,
os quais não tiveram punições proporcionais aos danos que eles causaram, né? Adiciono aqui também uma crítica ao sistema judiciário, que se mostrou ineficiente até o momento, né, ao assegurar uma indenização às vítimas do acidente, e também ineficiente para punir os culpados, que até hoje não houve um desfecho desse caso, as vítimas não tiveram o pagamento das suas indenizações concluídas, e no final a punição dos culpados foi culpado apenas o engenheiro calculista, e com uma punição muito ínfima comparada com o que foi o acidente. E é isso. Obrigada.